Chegamos ao capítulo 10 de Romanos. Bom dia. Nós chegamos ao capítulo 10 de Romanos. E acho que muita coisa já foi esclarecida, né? Porque Paulo é bem didático, fala da graça, fala da misericórdia, fala do peso da lei, do peso da graça, da libertação da lei. E falou de Israel ter sido um povo criado para testemunho da glória de Deus, para testemunho da comunhão com Deus, mas que Israel ficou apegado à lei, à letra, e não à misericórdia de Deus. Mas aí, quando ele acaba de falar isso tudo de Israel, ele diz assim, Paulo que está falando: irmãos, a boa vontade do meu coração, coração de Paulo, e da minha súplica de Paulo, da minha súplica a Deus a favor deles, do povo de Israel, são que sejam salvos. São para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho, Paulo está dando testemunho dos israelitas. Ele está dizendo, eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles tinham zelo, eles tinham cuidado, eles tinham de seguir as leis, as normas, mas não com entendimento. Quer dizer, eles não tinham discernimento do que aquilo refletia, que era a nossa total dependência de Deus. Então, esse zelo em agradar a Deus sem entendimento fez com que eles se enrolassem cada vez mais em leis e normas, em leis e normas, desagradando o Senhor. Aí diz aqui, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, que sempre foi a fé, lembra que Abraão foi justificado pela fé? E procurando estabelecer a sua própria justiça, pelo cumprimento das leis e de outras normas e de rigores da religião, eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Lembra que a gente conversou que para aqueles que não se rendem ao senhorio de Cristo, para aqueles que não têm um encontro com Jesus, para aqueles que não têm esse novo nascimento que a gente já meditou tanto até aqui, continua valendo o rigor da lei. Mas para quem está em Cristo, nenhuma condenação da lei há. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é o amor. Ele diz, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela toda. Tem que cumprir tudo, tintim por tintim. Mas ninguém conseguiu. A única pessoa que conseguiu foi Jesus. Mas a justiça decorrente da fé diz assim, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é, para levantar Cristo dentre os mortos. A justiça decorrente da fé, ela não se prende a essas questões porque a gente entende a questão da soberania de Deus. A gente entende a questão de que isso foi resolvido na eternidade. A cruz foi uma decisão tomada na eternidade. E Jesus voluntariamente decidiu vir pagar o preço do resgate. Então, quem subirá ao céu? Ninguém precisou subir. Ele veio porque quis. Quem descerá ao abismo para trazer ele de volta? Não tem sentido. Ele tem poder para isso. Tem poder, tem autoridade. O Espírito Santo, a gente leu aqui, agora ver se eu acho o versículo, mas ele diz, o Espírito Santo que o fez retornar, que fez ressuscitar, que o trouxe dentre os mortos,
Agora na pressa eu não vou achar o versículo, né? Esse foi quem o trouxe do abismo, quem o fez ressuscitar. Porque essa foi uma decisão tomada na eternidade. A Trindade decidiu lá, eles conversaram e decidiram lá que por amor, aqueles que ainda nem existiam, nem haviam nascido, nem sequer imaginavam, por amor a eles, sabendo que eles já iam escolher, nós, íamos escolher o caminho torto, ele falou, eu vou lá, eu pago o preço. Eu pago o preço do resgate. Então quem vive pela justiça decorrente da fé, não entra nessas questões da soberania, do amor, da graça, que são questões muito grandes, porque excede todo entendimento. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti. Lembra que ele escreveu no teu coração? E além disso, está aqui. Na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Então a palavra está perto. Agora, a gente tem enfatizado isso todo o tempo. Agora é a tua decisão. Qual caminho vai escolher? Não é uma questão de racionalizar, não é uma questão de entender, porque a gente não pode, a nossa lógica limitada, o nosso raciocínio humano, por mais que a gente seja, ou que alguém seja, não chega nem aos pés da sabedoria de Deus. Então não é algo para se entender com a mente exatamente, é algo para você viver. Por isso a gente tem dito aqui, é experiencial. Tem que comer, tem que beber, tem que provar. Quando Jesus diz lá, no versículo, em Salmo 31, se eu não me engano, 34, provar e ver de que Deus é bom. Tem que provar. Ele falou, quem não comer, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Porque não me provou, não me conheceu, não sabe como eu sou, não sabe como é bom. Então ele diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Quando você crê, você é justificado. E nenhuma condenação há mais para você. Você fica livre do peso da lei. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Então não adianta você falar se você não crê. Tem que ser, quando você crê, transborda. Você fala porque você crê, porque você já comeu, já experimentou, ainda que seja um pouquinho. Você comeu, experimentou, você creu, e aí você fala. Mas só falar não adianta. Mesmo que tenha sido um pouquinho, como eu falei, porque é de fé em fé, de glória em glória, a gente vai crescendo, porque a gente vai experimentando a palavra, vai experimentando Jesus, vai vendo, e aí a gente vai crescendo em fé. Se com a tua boca se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que crê em Jesus não será confundido. Deus vai dando discernimento. Quanta coisa eu lembro agora
que no comecinho da caminhada eu ainda não tinha conhecimento, nem tinha lido a Bíblia. Mas quando eu escutava determinadas coisas, eu não sei explicar, mas isso aí não está batendo. Porque ele diz, não será confundido, não será envergonhado, porque o Espírito traz entendimento, ele traz a verdade, ele ensina, ele diz lá, não vai precisar que ninguém te ensine, porque o Espírito te ensina. Você vai crescendo nessa intimidade conforme vai experimentando. Agora, se você não lê a palavra, se você não experimenta de Jesus, não cresce. Aí corre atrás do profeta, aí precisa de alguém que explique, precisa de alguém que ensine. A gente aprende um com o outro, mas aprende um com o outro na caminhada. E não a gente fica parado e deixa um caminhar e fica... Porque aí aquilo que ele passa pra gente, para mim que estou parada e ele que está caminhando em intimidade, em conhecimento, não vai bater em mim do mesmo jeito, porque eu estou parada, porque eu não quero caminhar. E Jesus é o caminho, ele não é a parada, não é o estacionamento, ele é o caminho. Entra por ele, sai e achará pastagem. Tem que caminhar. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então não há distinção. Não há distinção. Lembra que a gente falou, Israel foi levantado como exemplo, como testemunho, para atrair a muitos. Não há distinção. Tanto que no Velho Testamento a gente vê gente que não é judia sendo salva. E estão na genealogia de Jesus, estão lá nos heróis da fé. Por quê? Porque são heróis da fé, e não porque são heróis judeus. Lembra que a gente já estudou aqui no livro de Romanos, que judeu não é aquele povo de Deus não é aquele que descende de Abraão na carne, só porque é a descendente dele na carne, tem que ser descendente dele na fé. Então diz, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem anuncie, não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E qual é a coisa boa que a gente tem para anunciar? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não lhe imputando as suas transgressões, o seu pecado passado. Mas nem todos os judeus que ouviram creram. Aí ele diz, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, nem todos obedeceram a palavra. Pois Isaías diz, já era Evangelho quando Isaías disse, porque o Evangelho é a palavra, e a palavra é Jesus. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então Isaías foi, ele pregou, ele anunciou, ele compartilhou. Mas nem todo mundo creu. E se não creu, não obedeceu. E assim, a fé vem pela palavra, pela mensagem, pela pregação, por dar ouvidos a ela, né? Não a mensagem em si, porque a Bíblia fechada ou aberta em cima de um móvel de sala, ela não faz o menor efeito para a salvação. Uma decoração, um elemento decorativo. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a mensagem, a fé vem por você ouvir a mensagem,
a mensagem pela palavra de Cristo. Não é qualquer mensagem, não é qualquer coisa. É para você ouvir a palavra de Cristo, ouvir e dar ouvidos. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Todo mundo teve acesso. Ninguém, eu já falei isso aqui, ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não tive conhecimento, eu não tive acesso, eu não tive jeito. Deus, Ele arranjou um jeito. Ele é mestre, Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele deu um jeito. Ninguém vai poder chegar lá e dizer: não teve como. Porque Ele diz: por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, Paulo pergunta mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, que não é vocês. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Vocês não querem, vocês estão rejeitando, vocês não aceitam, vocês não obedecem. Vai ser levado para outro povo. E vocês vão ficar com ira, vão ficar com ciúmes, porque vocês acham que são donos de Deus, donos de mim. Isaías jamais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Então, porque eles não ouviram, não quiseram dar ouvidos, porque eles não obedeceram, não creram, não obedeceram e quiseram fazer as coisas do jeito que eles se propuseram a fazer, o Senhor disse: vou me revelar a um outro povo que não está nem me buscando, nem sabe quem eu sou. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, outra coisa que a gente já falou aqui nesse estudo, todo o tempo, por mais rebelde que você seja, por mais envolvido com as obras do inferno que você esteja, ele todo dia estendeu as mãos. Por mais comprometido, dizendo: agora não tem mais como sair daqui. Tem. Olha pro teu lado, vê se não tem um mãozão estendido aí. Tem um louvor que diz: quando o Senhor estendeu a sua mão para mim. Eu não lembro a música. Eu era cego, pobre, pecador, quando o Senhor estendeu a sua mão para mim. E Ele resgata o tempo todo do teu lado. Tu tem a oportunidade, a mão do Senhor está estendida por você. Por mais rebelde, por mais endurecido que esteja o teu coração, por mais contradizente, eles todo dia estendiam as mãos a um povo rebelde e contradizente. Você não vai poder chegar diante do Senhor, nem você, nem eu, nem ninguém, e dizer: não tive oportunidade, não teve jeito. Teve sim, você é que não quis, a pessoa é que rejeitou. E aí a gente termina o capítulo 10, mas o iníciozinho do 11 continua Paulo assim: pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Essa é a pergunta. E Paulo responde: de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então você vê que com toda a rebeldia, com toda contrariedade, com toda a desobediência do povo, quando a gente fala povo, fala de modo geral, mas Deus, já falei aqui várias vezes, não é Deus a gente não é boi de manada. Ele olha o coração de cada um. O coração contrito, compungido, quebrantado, ele não rejeita, seja israelita ou seja qualquer outro. Então ele está dizendo: Deus rejeitou, então agora não tem mais salvação para Israel? Tem. Se o coração quebrantar, tem. E Paulo está dizendo: tanto tem que eu sou israelita. Tanto tem que a gente vê lá os heróis da fé, muitos são israelitas.
Então, pensa nisso. A palavra diz, a palavra está perto de ti, que está gravada no teu coração, na tua boca e no teu coração. E na outra passagem, eu quero fechar enfatizando isso, diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, independente de quem você é, independente do que você faz, do quão bonzinho você acha que você é, do quão merecedor você acha que é, ou do quão perverso você seja. Porque um coração incrédulo, por mais que a pessoa seja boazinha, politicamente correta, um coração incrédulo é perverso. Não haja em vós perverso coração de incredulidade. Crê no teu coração, confessa com a tua boca, entrega a tua vida a Ele, que Ele tem muita coisa para essa caminhada. Ele é só o começo, Ele é a porta. Quem entra, sai. Sai e começa uma caminhada nova. É um novo nascimento, é a nova vida. O testemunho começa agora. O testemunho não é um monte de desgraceira que você carregou até agora. O testemunho é a maravilha que Deus vai fazer daqui para frente. Pensa nisso, come a palavra, começa lá por Mateus, vai o Evangelho, o Novo Testamento todo começa, e especificamente Romanos, que é o que a gente está lendo. E da próxima vez a gente entra no capítulo 11. Jesus te abençoe, te guarde e até a próxima.